Olá, tudo bem? Tudo bom com vocês? Aqui estamos todos muito bem. Uma vez mais aqui no Camate, aqui em Ribeirão Preto, com mais uma aula do nosso curso extensivo para a magistratura e Ministério Público do Trabalho. Hoje nós vamos ter a primeira aula de processo do trabalho e processo civil. Para quem ainda não sabe, eu sou o professor José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, né? Já disse em outra ocasião, o nome é desproporcional ao tamanho, mas é para compensar a falta de tamanho do professor, tá bom? Mas para vocês, professor José Antônio, não tem problema algum. Eu e o professor Hélicio dividiremos a matéria de processo do trabalho e processo civil. E então aqui já vai uma primeira observação. Aqui no curso Camate, como praticamente em todos os cursos preparatórios para a magistratura e Ministério Público do Trabalho, as disciplinas processo do trabalho e processo civil são estudadas conjuntamente. Essas disciplinas, na verdade, são mais do que interdisciplinares. Entre todos os ramos do direito, há uma intensa interdisciplinaridade. Não podemos estudar ramos separados. Mas entre o processo civil e o processo do trabalho, essa tal interdisciplinaridade é tão intensa que nós poderíamos dizer mesmo que existe uma complementaridade entre processo civil e processo do trabalho. Do processo civil em relação ao processo do trabalho, existe uma complementaridade. Por isso, então, não há como estudarmos processo do trabalho sem o processo civil. E não é correto, num concurso para magistratura e Ministério Público do Trabalho, estudarmos processo civil de maneira isolada, sem compararmos os institutos do processo civil com os institutos do processo do trabalho. É necessário, em cada ponto, em cada tema, investigarmos. Olha, no processo civil é assim. Como seria no processo do trabalho? Este instituto cabe no processo do trabalho. Eu preciso de adaptações para que o procedimento trabalhista, os princípios do processo do trabalho sejam observados. Viram? Então, processo civil e processo do trabalho têm de ser estudados em conjunto. E por isso mesmo, a primeira questão que nós precisamos investigar é a atinente à autonomia do processo do trabalho em relação ao processo civil. Autonomia do processo do trabalho em relação ao processo civil. Vejam que os manuais de processo do trabalho normalmente começam a sua investigação por conceito de direito processual do trabalho, por princípios do processo comum e princípios do processo do trabalho. Mas me parece haver um equívoco. Nós precisamos primeiro entender a razão da necessidade de estudarmos princípios do processo civil no processo do trabalho. Essa é a primeira investigação. Por que é necessário saber princípios do processo civil? Porque, meus caros, o processo do trabalho não é autônomo, independente em relação ao processo civil. A autonomia do processo do trabalho é meramente relativa, como vamos investigar e dizer por quê, não é isso? Aliás, essa autonomia entre os ramos do direito parte mesmo de todas as dicotomias, bifurcações, até mesmo da mais clássica de todas. Existe uma dicotomia, uma divisão entre o direito material e o direito processual. Repito, uma divisão do direito em direito material e direito processual. E aí, como nós sabemos, na construção teórica do ramo processual,